Estava hoje, durante esse dia, o tempo que o Senhor nos trouxe, meditando nesta palavra tão conhecida dos leitores da Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 14. É um texto que perpassa os evangelhos sinóticos, que nos fala sobre a tempestade no mar, a pesca maravilhosa, mas eu quero reler apenas os versículos 22 até o de número 28, neste momento inicial da mensagem da palavra do Senhor, e compartilhar com a igreja sobre a ação do Evangelho e o foco da igreja. Esse é o tema da mensagem desta noite. Logo a seguir, Mateus 14 e 22. Compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. Outra tradução diz atemorizados, e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Glória a Deus, glória a Deus. E vá o restante do texto tão conhecido de todos nós. Meus irmãos, desde que nós lançamos este lema que para nós é um guia, que representa uma palavra de inspirativa e de orientação do Senhor, para guiarmos a nossa ação pastoral e todo o nosso esforço evangelístico, de discipulado da igreja, nosso esforço ministerial, são estratégias do Espírito Santo. Nós passamos todo o ano passado, o nosso ano eclesiástico começa em setembro, na data da fundação da igreja, dia 7 de setembro, ali nós temos a nossa escola bíblica de obreiros, e é aquele momento especial, e logo depois da escola bíblica, ou na própria escola bíblica, como foi este ano, nós já lançamos o lema para estarmos trabalhando todo este ano. Então vai de setembro de 2023 a setembro de 2024. Mas a palavra específica que o Senhor nos deu para o ano anterior foi o Espírito Santo e a missão da igreja. E foi um ano muito especial. Meus irmãos, foi o ano desses 12 anos que estamos aqui na nossa ação pastoral, pela misericórdia de Deus, que Jesus mais batizou com o Espírito Santo. Foi um ano cuja marca principal foram os batismos com o Espírito Santo. As crianças, adolescentes, nos nossos cultos de jovens, na sede, nas congregações, meus irmãos, cultos de jovens, que se perdeu o número de pessoas, não dava para contar. Nas vigílias da juventude aqui, inspirativas para o grande congresso, e invariavelmente Jesus batizando com o Espírito Santo, nas reuniões, nos nossos setores, nas congregações, da mesma maneira, nas nossas congregações, nos cultos normais da semana, os pastores pregando, e Jesus batizando com o Espírito Santo, sem ninguém vir nem à frente. Então houve um mover extraordinário da parte de Deus, nesse tocante, e o Senhor trouxe o nosso coração, agora, estarmos absortos, estarmos empenhados, motivados a estudarmos o Evangelho. E a palavra de Deus foi o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. E nós aproveitamos esses meses agora, do final do ano de 2023, para estarmos pregando apenas introdutoriamente algumas mensagens.
E os primeiros meses de 2024, nós teremos uma série de mensagens somente à guisa de introdução também. E vai ser um momento precioso. Eu estou olhando aqui para os irmãos que já estão começando, que já começamos a trabalhar, e coisas preciosas que depois vou estar compartilhando com a igreja e com os nossos pastores, como já dei assim, como diz hoje na linguagem moderna, um spoiler, né, para o pessoal do café, os pastores do café, do setorial 4B, eles ficaram empolgadíssimos, glória a Deus. Então, meus irmãos, o evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos, e você observa assim, mas pastor, sim, mas o que é que tem esse tema com esse episódio bíblico? É isso que me encanta, meus irmãos, no evangelho de Jesus. Na verdade, hoje, eu tinha uma mensagem para pregar, mas o Senhor me dirigiu desde ontem a esse texto. Isso me custou muito, porque a outra mensagem já estava pronta, que é a mensagem que tem como título A Anatomia do Golpe. Não se escandalize, porque vai ser uma bênção essa mensagem, viu? Havia ali o pastor Maia, lá no Velho Testamento. Vai ser bênção, irmão. Glória a Deus. E essa mensagem já está pronta para a igreja. Mas hoje, a ação do evangelho e o foco da igreja. Vamos compartilhar com a igreja, meus irmãos, sobre esse tema. Mas é apenas uma palavra, vamos dizer assim, ainda à guisa de introdução do que nós nos propomos esses próximos 2 anos, pelo menos. Então, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero apresentar aqui à igreja, nesta mensagem. Eu não quero ser longo, mas a mensagem, ela, se não for possível pregarmos todas hoje, vai para o próximo culto. Mas eu acredito que nós não passaremos do horário, não. Vamos apresentar aqui, pelo menos, alguns aspectos específicos, ou 2 aspectos específicos, da ação do Evangelho, que nos toca de forma extraordinária nesse texto. Então, você está com a Bíblia aberta, vamos falar um pouco sobre a ação do Evangelho e o foco da igreja, que estão intrinsecamente ligados. Então, eu estava pensando, Senhor, quantos textos bíblicos para falar nessa temática, mas foi esse texto que o Senhor, por sua misericórdia, trouxe ao meu coração e trouxe a lembrança, né? O texto de Mateus, capítulo 14, versículos 23 a 33, e aí retrocedemos um pouco, desde o versículo de número 13 até o de número 33, que vai nos falar sobre esse conhecidíssimo episódio, né, que relata os pormenores, quando Jesus anda sobre as ondas do mar, em meio a uma tempestade. Em meio a uma tempestade. Então, meditando nessa mensagem bíblica, nós vamos compartilhar com a igreja exatamente sobre isso. E eu vou abordar 3 aspectos, somente 3 aspectos, que o Senhor me fez entender, e eu julgo como relevantes, aspectos esses que apontam para a ação do Evangelho no tocante, inclusive, às nossas necessidades e diante das tempestades desta vida. E eu espero que o Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações. Quem diz amém? Então vamos ao primeiro aspecto, a ação do Evangelho. A igreja pode repetir comigo, porque isso fica mais didático. A ação do Evangelho leva a igreja a transitar no meio da comunidade, levando acolhimento e atendimento às suas necessidades. Veja o que era que estava acontecendo nesse contexto. Aqui, tanto a ação do Evangelho como o foco da igreja deve ser sempre a comunidade, o povo. Hoje, em muitos lugares, a igreja se tranca, a igreja se reúne, mas a comunidade está lá fora, precisando ser tocada pelo poder do Evangelho de Jesus, que transforma vidas. De sorte, meus irmãos, que nesse contexto aqui,
Nós vamos ver Jesus atendendo a multidão. Veja aí, Mateus capítulo 14, versículo 14 também. Jesus agora atendendo a multidão, que o vai seguindo. Olha, o Senhor vai de barco, mas a multidão vai contornando e vai seguindo o Senhor para um lugar deserto. O mestre retira-se para um lugar deserto, mas a multidão o segue ali, para o lugar onde ele havia se retirado com seus discípulos. Então Mateus 14, 14 diz assim, nos revela que Jesus viu aquela grande multidão. E o que foi que aconteceu, meus irmãos? A igreja toda está ligada. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. O cenário que Mateus está descrevendo aqui, meus irmãos, diz que era o fim do dia. Imagine uma multidão enorme. O texto de Mateus fala de multidões, porque vinha de todos os lugares. E eu não acredito que ele vai falar no plural, multidões, porque alguns iam acompanhando, circundando, outros, quem sabe, de barcos. A multidão ia se compactando e vinha chegando a ponto de dizer, multidões aqui. E eles disseram, Senhor, o lugar é deserto. Observe. Em outras palavras, Senhor, despede a multidão. É gente demais aqui. Despede a multidão para que eles vão a outras aldeias e encontrem pão e o que comer. É isso que está nos versículos 13 até o de número 22. E qual foi a resposta do Senhor? Quem está com a Bíblia aberta, versículo 16 a 21, Jesus surpreende os discípulos, final do dia, meu irmão, viagem, cansado. Veja como a ação do Evangelho é incrível, meus irmãos. A ação do Evangelho, ela leva em conta esses momentos. É um momento de final do dia, é um momento que você está cansado, é um momento que você está esgotado, inclusive fisicamente, mas surge uma oportunidade, e a ação do Evangelho, ela não se omite, ela não se furta, ela simplesmente age, ela se espraia. É alguma coisa gloriosa, meus irmãos. É algo lindo isso aqui. Então veja, era o final do dia, os discípulos, Senhor, encontre alguém, providenciar algo para esse povo comer. Mas veja o versículo, a resposta de Jesus surpreende os discípulos. Versículos 16 a 21 está escrito, Mateus 14. Jesus, porém, lhe disse, e acompanhe comigo, é uma leitura um pouquinho mais extensa, mas é importante a gente reler. Jesus, porém, lhe disse, não precisam retirar-se. Enquanto os discípulos disseram, mestre, olha, despede a multidão para que se retire. Jesus disse, não, eles não precisam se retirar, eles vão comer aqui, há algo para eles aqui. Veja, e ele disse assim, dá-lhes vós mesmo de comer. Vamos dizer para quem está ao nosso lado, eu não vou pedir muitas vezes para não incomodar, diga assim, Jesus nos surpreende sempre. Jesus sempre vai nos surpreender. Mas como é que eu vou dar de comer se eu estou com fome? Pois é, mas Jesus é Jesus, Ele nos surpreende. Dá-lhes vós de comer. Versículo 17, mas eles responderam, não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. No Evangelho de João 6, o texto vai dizer que Jesus perguntou só para experimentar, porque já sabia o que ia fazer. Depois você confere isso no Evangelho de João, que o Senhor perguntou, mas já sabia o que ia fazer. Fique tranquilo, porque Ele já sabe o que vai fazer. Você não tem nem ideia como é que isso vai se solucionar, mas Ele já sabe o que vai fazer. Quem é discípulo e discípula de Jesus aqui agradece por isso. Ele já sabe o que vai fazer. E é muito lindo isso. Então ele diz assim, mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então o Senhor disse assim, pois tragam aqui os pães. Aqui no português erudito, né, trazei-mos. Tendo mandado que a multidão se assentasse, versículo seguinte, o 19, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou,
Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além, levando em conta que o número de mulheres era bem maior, então eu presumo que tinha ali mais de 10.000 pessoas, contando com as crianças. Mas eram somente 5 pães e 2 peixes. Eu estava meditando nessa palavra, imaginando na necessidade, na carência daquela multidão que estava acompanhando Jesus. Não sei se os irmãos podem perceber isso. Gente enferma, gente doente, gente levada em camas, pessoas atormentadas, paralíticos, cegos, coxos, mancos. E o Senhor os recebe, e o Senhor para, e acolhe, fala-lhes ao coração. Olha a ação do Evangelho como é bonita, meus irmãos. E curava-os de suas enfermidades. Essa ação do Evangelho ainda é a mesma, meus irmãos. Essa ação do Evangelho que está em foco hoje na igreja do Senhor. Certamente o mestre queria ensinar uma lição aos discípulos, isso é fato. Por isso Jesus, irmãos, transitava no meio da comunidade. Onde está a igreja? Eu posso louvar a Deus, porque essa igreja ainda é a igreja que transita no meio da comunidade. Glória a Deus. Um dia desse eu liguei para o pastor, meu amigo pastor Rubens Nado, acho que era bem uma segunda-feira. Aí ele não atendeu. Eu estava em casa nesse dia. Aí quase 10 horas ele me ligou. Pastor, o senhor me ligou? Eu liguei. Pastor, vem do evangelismo. Aí de umas bibocas ali da Vila Velha. Meu Jesus. Segunda-feira. É os nossos pastores, meus irmãos. E assim como eles, são os pastores. Eles vão aonde o raio não vai. Aliás, nem a moto do raio passa. Só passa os crentes, irmãos, assim, falando de Jesus. Sim ou não, meus irmãos? Tem um lugarzinho que nem moto passa, mas a palavra passa. O Evangelho, ele vai se esgueirando, ele vai passando, ele vai soando. E quando não passa uma pessoa, passa a voz. A voz ecoa lá. Levante a sua mão e diga assim: Senhor, isso é muito especial, isso é muito lindo, não é verdade, meus irmãos? Falava com todos, recebia, acolhia e curava aquelas pessoas, meus irmãos. É a ação do Evangelho. Jesus estava ali ensinando aquela lição àqueles discípulos, e por isso Jesus transitava no meio dos pobres, dos desvalidos. Jesus acolhia aquelas pessoas, aqueles necessitados, falava ao coração, curava as enfermidades deles, não somente do corpo, mas as mazelas da alma também. E não esqueçam, mesmo que fosse no final do dia, mesmo que fosse no final do dia. E eu acho lindo, sabe por quê? Porque a maioria dos nossos pastores, dos nossos irmãos, trabalham no final do dia. É como o Sirineu, que estava voltando do campo. Por volta de 1h da tarde. Ele foi ver ali aquele multidão, aquele burburinho. Estava lá o Nazareno levando a cruz. E o soldado romano disse: vem cá, fazer hora extra aqui, ajude ele a levar a cruz. Então eu louvo a Deus pela sua vida, porque você ainda é daqueles que faz hora extra para ajudar, oh glória a Deus, para socorrer, muitas vezes para ajudar alguém a levar a cruz que está pesada. Aleluia, oh glória a Deus. Meus irmãos, isso é muito especial. E eles disseram: Senhor, despede a multidão. E
E o que Jesus diz, quem está com a Bíblia aberta, veja o versículo 16. Mas o Senhor não iria despedir uma multidão carente e faminta, de maneira alguma. E eles justificaram, que há sempre uma justificativa para quem não quer entrar em ação. Senhor, olha, o lugar é deserto. Começaram pelo lugar. O Senhor despede a multidão porque está com fome. Quando Jesus disse, não, vocês podem dar de comer. Disse, não, mas Senhor, o lugar é deserto. E o dia já está acabando. Aí a justificativa era o deserto. A justificativa era o dia que estava acabando. E ele disse assim, e a aldeia mais próxima está longe. Quem está com fome não quer saber se o lugar está deserto. Quem está precisando de cura, de um milagre, não importa se o lugar está deserto, se a aldeia está longe, ou se já é tarde, ele quer ser atendido. O Evangelho de Jesus, meus irmãos, a ação dele tem pressa. Oh, glória a Deus. Isso não é barreira para esta ação. Mas Jesus disse, não, dá-lhe voz de comer. E os discípulos então apontam mais uma justificativa para não atender aquela multidão. Olha a quarta justificativa. Mas Senhor, é o seguinte, já que o Senhor quer que eles comam, nós não temos a não ser 5 pães e 2 peixes. 4 justificativas para se levantar. E é nesse momento que Jesus aponta aqueles 2 aspectos maravilhosos da ação do Evangelho, do foco da igreja. O acolhimento, que a gente tanto tem falado dessa missão aqui. Quem já ouviu isso aqui na igreja do Senhor nesses últimos anos? Todo mundo já tem ouvido isso. Temos pregado sobre isso, temos ensinado sobre isso, tem seminários sobre isso, né? O acolhimento, o atendimento. Então a igreja, irmãos, diga assim comigo essa palavra do Espírito Santo. A igreja que serve a comunidade nunca tem de sobra. Só porque eu falei que nunca tinha, os irmãos diminuíram. Diga mais forte assim, com alegria. A igreja que serve a comunidade nunca tem de sobra para atender, nem para acolher. O que você tem mesmo é Jesus de Nazaré, Jeová Jiré, oh glória a Deus, Jeová Rafá. Mas ali estava Jesus, meus irmãos. E o que é que você tem? O que é que nós temos? Não, a igreja tem 5 pães e 2 peixinhos. E é isso que nós precisamos dispor e entregar nas mãos dele. O pouco que temos, o pouco que você sabe, o pouco que você aprendeu, o pouco que você conhece. Pastor, eu não tenho cultura livresca, eu não tenho formação teológica, mas você tem fé, você tem o Senhor Jesus no teu coração, você tem pés, você tem boca, você pode dizer, Jesus te ama, você pode ajudar alguém na tarefa, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E aí Jesus ensina aos seus discípulos, o foco aqui, meus irmãos, da missão da igreja, e ele vai ensinar os discípulos como atender aquela multidão, os necessitados. Organiza o atendimento. Olha, vocês organizam, manda sentar aqui na relva. Em seguida, ele faz a coisa mais extraordinária que às vezes nós nos esquecemos de fazer quando estamos envolvidos em uma ação evangelística: olhar para os céus. Ele olha para os céus, não é assim que diz o texto? Abençoa aqueles 5 pães e 2 peixes e oferece agora. E ele encarrega os discípulos para atender e acolher a multidão. Diga assim comigo: o resultado foi que o milagre aconteceu. Dê um glória a Deus, pelo menos pelos milagres, porque eles continuam acontecendo, meus irmãos. Sobraram ainda 12 cestos cheios de pedaços de pão. E um dia eu passei uns 3 meses orando e pedindo a Jesus, pastor Aldesílio,
o entendimento por que é que sobrou pão e não sobrou peixe. E eu deixo para a sua reflexão. Eu passei uns 3 meses e Jesus me disse por que é que sobrou pão e não sobrou peixe. Eu vou ficar devendo essa mensagem para vocês ficarem. Pastor, diga agora, você quer que eu vá até 10? Glória a Jesus. Não sobrou peixe, mas sobraram pães, glória a Deus. Todos foram alimentados, além das mulheres e das crianças. Então a ação do Evangelho, meus irmãos, o foco da igreja é transitar na comunidade, atendê-la, glória a Deus, acolher em suas necessidades de forma integral. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, Assembleia de Deus, Templo Central. Não tem alarde, não tem exposição na mídia, ninguém publica nos principais sites de relacionamento toda a nossa estatística, o que tem feito, mas ele já está nos anais lá da eternidade. O Senhor está fazendo, a igreja está se mobilizando, há uma ação evangelística vigorosa e também social para a glória de Deus, no nosso estado, fora dele, em todos os continentes, o Senhor está agindo. Mas Ele diz que nós precisamos fazer ainda mais. A igreja pode confirmar dizendo amém por isso? Então, o primeiro aspecto que nós abordamos foi o aspecto relacionado à ação do Evangelho que leva a igreja a transitar no meio da comunidade. Lá estava Jesus transitando no meio daquela comunidade, levando acolhimento e atendimento. Segundo aspecto relevante que o Senhor trouxe ao meu coração é que a ação do Evangelho, vamos dizer todos juntos, meus irmãos, a ação do Evangelho mantém a igreja no foco da sua missão, mesmo quando... Glória a Deus. Meus irmãos, semana passada, se não me engano, eu estava lá arrumando algumas gavetas e encontrei as mensagens que eu preguei na época da Covid-19. Mas o pastor Jean também deve ter muitas. Há um calhamaço dessa altura. E eu coloquei em todas elas, mensagem pregada, dia tal, tempo da Covid-19. Mas é mensagem. Porque nós pregamos todo esse tempo. Não tinha ninguém, só nós aqui pregando e a nossa mídia abençoada. Algumas vezes não podia vir e colocava o equipamento na nossa casa e pregava. Mas, meus irmãos, foram os anos que nós mais batizamos pessoas em águas. Durante os 2 anos da Covid-19, nós batizamos mais de 3.000 pessoas nas águas. Os irmãos estão pensando que a brincadeira está, não resiste à igreja. Mas como assim, se o tempo estava fechado? A ação do Evangelho, ela é poderosa. Covid não para, Inquisição não parou, a fogueira não parou, os leões não pararam, ideologia nenhuma vai parar, nada vai poder enfrentar ou confrontar, porque o Cristo disse que Ele deu poder e nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja. Oh, aleluia, glória a Deus. Essa ação é poderosa. Ele usa homens, Ele usa mulheres, grandes e pequenos, sábios, entendidos. Irmãos, é uma ação tão linda. Então a ação do Evangelho mantém o foco da missão da igreja, mesmo em tempo de tempestade. Agora observe Jesus na tempestade com os discípulos. Mateus 14, 22 a 33, aquele Jesus que estava transitando lá no meio da comunidade, agora ele manda os discípulos embarcar. Irmão, quando Jesus manda o discípulo embarcar, seguir adiante para o outro lado. Olha, vocês vão para o outro lado, lá o lago do Genezaré. Diga assim comigo, porque a missão precisava continuar. As multidões estavam saciadas, a multidão estava curada, sim, mas o Evangelho não para. Você está abençoado, mas Deus quer abençoar mais gente. Você foi curado, mas tem mais gente para ser curado.
A sua causa foi resolvida, o seu testemunho já foi dado, mas o evangelho precisa continuar. Então nós notamos, irmãos, enquanto os discípulos partiam, por ordem do Senhor Jesus, Jesus continua fazendo o quê? Vocês vão para o outro lado, porque eu vou continuar, vou terminar meu atendimento. Interessante. Tem pastor que atende 2 irmãos. Irmão, ainda tem gente, irmão, não posso mais atender não. Estou ocupado, estou cansado. Jesus não, só pode ir na frente, vão no barco. Também eles não perguntaram, e o senhor vai como? Porque estava certo que ele ia pegar um Uber, naquela época, um barco, uma coisa. Ele tinha plena convicção que Jesus ia de barco. Eu não sabia o que ia acontecer. Mas o que estava acontecendo é que Jesus continuou atendendo a multidão. Veja Mateus 14, 22. Logo a seguir, como assim? Depois que eles embarcaram, né? Jesus estava atendendo todo mundo. Jesus compeliu os discípulos. Por que compeliu? Ele disse, não, mestre, nós vamos ficar aqui com o Senhor. Mas tem hora, meus irmãos, que a ação do Evangelho, o foco da igreja, isso passa por cada um de nós somos igreja, que nós estamos sós. Você vai entender isso. E ele disse assim, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Versículo 23 agora, Mateus 14, 23. E despedidas, veja, irmão, multidão, curado, barriga cheia, quer ir para casa. É verdade, ninguém foi embora, mas agora. E despedidas as multidões, Jesus faz o que, irmãos? Arma a rede para assistir o Fantástico. E é isso, meu irmão. Os gols da rodada. Premier League. É porque hoje o pessoal que está evangelizando está assim. Aí quer que as coisas aconteçam. Não acontece, meu irmão. A final do Brasileirão. E a igreja esperando para você pregar uma mensagem. Como é que prega? Aqui foi só silêncio, irmão. Não sei em casa como é que está. Glória a Deus. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de... A igreja precisa dizer esse versículo todo. Vamos todos juntos, irmãos. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E o que acontece? O dia vai escurecendo. E caindo a tarde, lá estava ele. Há bem poucos minutos atrás, a multidão, todo aquele bope, aquele frenesi assim, as pessoas admiradas, extasiadas, querendo tocá-lo, querendo ouvi-lo. E nesse ponto, meus irmãos, me chama muita atenção aqui o fato da oração. Para que orar? Porque a gente está falando o evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. Mas se a gente não levar em conta a oração, a ação da igreja não será efetiva. Quem concorda diz amém. Amém. Porque o próprio Jesus, para dar um passo seguinte, na ação que deveria continuar, ele ora. E você vai entender, nós já sabemos por que ele estava orando. Para que orar? E eu estava meditando, pastor Osias, para que orar depois de um dia de sucesso, meu amigo? Um dia foi extraordinário. Tudo saiu como figurino mandava. Multidões saciadas. Todos os necessitados acolhidos. Todos os doentes curados. Milagre extraordinário. Para que orar? Porque a gente tem esse negócio, irmão. A gente pede a Jesus até para ir bem ali, Senhor, abençoe essa viagem. Depois que a gente chega, aí já esquece até de orar. Mas você não sabia que ele estava segurando aquele avião lá em cima. É melhor você orar antes de subir e orar em cima e quando descer, pelo amor de Deus. Porque Jesus está segurando. Mas a gente esquece. Mas depois de um dia, irmãos, maravilhoso,
fiquei pensando, para que orar? Tanto sucesso, cura, milagres, maravilha, sinais. Irmãos, uma igreja, vamos dizer essa palavra do Espírito Santo, uma igreja que não ora, é uma igreja sem foco, missionário e evangelístico. Quem concorda pode dizer um amém para Jesus. Mas você não pense que Jesus estava ali orando simplesmente por orar, porque ele sabia o que ele esperava no outro passo que a missão iria exigir. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo ali em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2:18, quando o apóstolo Paulo diz assim: Satanás nos barrou pelo caminho 2 vezes. Paulo disse: Satanás o barrou no caminho 2 vezes quando ele tentou chegar em Tessalônica. O pastor não sabia que Satanás, depois fique sabendo. Um dia o Senhor enviou o arcanjo e disse: Daniel, varão valoroso, olha, a tua oração foi ouvida desde o início, mas agora que eu estou chegando com a resposta, porque houve uma batalha grande. E foi Miguel, né? Arcanjo Miguel. O príncipe da Pérsia nos impediu, perfigurado, isso é HD estiver rodando, Ezequiel 28, esse príncipe aí, chama Itubal II, isso é uma história fantástica lá de Ezequiel, mas perfigurado na figura de Satanás, que o texto vai falar que habitava entre os querubins, as pedras sardônicas, as esmeraldas, os carbúnculos, etc. e tal. E ele barrou, ele impediu. E Paulo, no outro texto, não, queria ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo nos impediu. Uma coisa é quando o Espírito Santo diz não vá, e outra coisa é quando o capeta diz assim: eu vou pedir você ir. Aí só tem um jeito, diga comigo: orar. Uma coisa é quando o Espírito Santo nos impede, outra coisa é quando o capeta quer colocar o pé, e você diz: capeta, tu vai tirar teu pé daí. A resistência de Satanás é forte para você desistir, para você voltar atrás, para você não esperar, para você não crer, para você recuar. Mas já está repreendido no nome de Jesus. E você vai ver que a sua vitória está mais perto do que você pensa. Os irmãos estão aqui no texto de Mateus 14:23. E despedida a multidão, subiu o monte a fim de orar sozinho, e cair na tarde, lá estava ele só. Meus irmãos, Jesus estava só, diz o texto aqui. E essa solitude, irmãos, como isso é muito bonito, sabe? Irmão, e eu acredito que a solitude é o que a gente mais precisa, sabe? É muito necessário para uma experiência espiritual mais profunda. Eu tive algumas experiências marcantes na minha vida com isso, quando eu não, intencionalmente, não tinha lido em canto nenhum sobre isso. Às vezes o desejo de ficar só com Deus me fazia sair para a entrada da cidade. E o Toniel está aqui, sabe onde é a Chapadinha, no Iguatu. Ia lá parar o carro debaixo do embuzeiro daquele, ficava lá. Não era adorando o pôr do sol, não. Era perguntando alguma coisa a Jesus. Só eu e ele, calado. Lá. Tem hora que você precisa ficar só, sem dizer nada. Deixe de agonia. Espere ele falar alguma coisa. Glória a Deus. E eu preciso dizer que solitude é diferente de solidão. Solidão, os elementos da solidão é a ausência, a saudade, que estão sempre presentes quando está faltando algo, alguma coisa, assim, ou alguma experiência. A solitude, meus irmãos, não, é diferente. Você está ali a sós, consigo mesmo, mas na presença do Eterno, do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então, é no silêncio, a sós com Deus, que nós ouvimos a voz dele. E o mestre estava ali. Estava ali. E quando Jesus encaminha os discípulos, meus irmãos, estamos caminhando bem, não vamos passar de 9. Quando Jesus encaminhou os discípulos, embarque,
passe para o outro lado. Ele já tinha um propósito. Sempre que Jesus mandava você embarcar, embarque. Às vezes ele não faz como no aeroporto: embarque dos passageiros do voo tal, portão tal. Ele não diz nada de portão, nem nada, nem diz se você vai de barco ou de avião. Ele manda só você embarcar. Então tu vai. Pode ser que lá tenha um cavalo, um jumento, pode ser que tenha uma carruagem, pode ser que tenha um avião. Embarque e vai. Glória a Jesus. Quem tem experiência nessa área sabe o que eu estou falando. Às vezes você está em casa, se levante e embarca aí, pega um táxi, pega um ônibus, pega o teu carro, vai na casa do irmão fulano do outro lado da cidade. Eu não estou ficando doido, que voz é essa que eu estou ouvindo? Não é doido não, é o Espírito Santo que está dizendo: vai lá, que está alguém precisando que embarque para levar uma palavra de Deus. Os irmãos já sentiram isso? Muita gente levanta a mão aqui, os irmãos sabem como é. Às vezes a gente tem um sonho e você começa a receber aquela palavra de Deus: ore por fulano e fulano. Você nunca ouviu aqueles nomes, são nomes às vezes de missionários, pessoas que estão em grandes aflições, mas Deus te levantou naquela madrugada para interceder por aquelas pessoas. É incrível como Deus faz isso. Mas, meus irmãos, é por isso que eu creio aqui nessa experiência, a experiência da tempestade. A tempestade, às vezes, é necessária para que a gente aprenda algumas lições. Lições que na bonança é difícil de aprender. Porque algumas pessoas Deus trata e molda de forma fácil, porque é possível. Mas outras Deus vai tratar de forma difícil. Por quê, pastor? Porque é necessário. É necessário. Ele nos ama e Ele vai nos tratar. Glória a Deus, você não está sozinho não. Tem um versículo em Marcos, nós estamos em Mateus, mas Marcos, que é uma mensagem correlata, 6:52 diz assim: porque não haviam, irmãos, isso é muito profundo, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o coração estava endurecido. Mas como não é que essa turma incrédula de discípulos ainda não tinha compreendido? Jesus lá em Marcos vai dizer assim: vocês não entenderam o milagre dos pães. Às vezes, meus irmãos, somente uma tempestade para aprendermos as lições do verdadeiro discipulado. A verdade é que em determinados momentos o coração pode estar endurecido, como de fato muitas vezes o coração de alguns amados e amadas irmãs endurece por uma série de motivos. E o Senhor sabe que só uma tempestade para amolecer. É difícil dar glória a Deus, não é não, irmão? Uma tempestade para amolecer o coração. É importante notar aqui que, a despeito dos discípulos terem partido, isso me chamou muita atenção. A despeito dos discípulos terem partido, Jesus disse: olha, pode embarcar. Quem deu ordem para embarcar, irmãos? Eu nem ouvi a igreja. Quem deu ordem para eles embarcarem? Jesus. Partiram com a ordem, partiram com a instrução, partiram com a palavra, o itinerário para onde iam, o transporte, tudo bonitinho. Eles só não tinham garantia que a viagem ia ser tranquila. Ele disse: pode ir que vai ser tudo tranquilo, viu? Céu de brigadeiro, não vai ter turbulência. Jesus não disse isso não. Às vezes ele diz, mas tem vezes para Paulo disse: eu sei que lá vai me esperar açoites e cadeias. Mas tem hora que Jesus diz: não, manda só você isso. Assim, como é que pode? Jesus me mandou para cá e eu estou morrendo, eu não vou aguentar não. Será que foi Jesus mesmo? Foi, meu irmão. É porque tem uma tempestade. A gente falar assim é simples. Eu quero ver você no meio da tempestade. Vocês estão escutando alguém que já passou em muitas. A viagem lá para Cafarnaum, né, lá do outro lado, Genezaré,
Não foi nada fácil. E o fato de nós sermos discípulos de Jesus não significa dizer que nós não vamos enfrentar a tempestade. Então vamos declarar isso levantando a nossa mão em nome de Jesus. Senhor, tudo o que eu preciso é que o Senhor esteja comigo nessa tempestade. E se você puder abençoar que está ao seu lado, diga assim: não tema, que o Senhor da tempestade está contigo. Uma coisa é certa: ninguém enfrenta a tempestade sem oração. As minhas tempestades com Janilda é no despertador e a hora marcada. É dia que a gente levanta cambaleando e um segura no guarda-roupa, outro segura na parede, topa no ventilador, bate no móvel. Ninguém sabe se dorme, se deita, se fica deitado. Mas a tempestade é tão grande que você tem que orar. E lava os olhos e desce. Tinha dia que eu não conseguia orar, aí eu abri a porta e ficava rodeando a casa. Quem visse assim: meu homem está doido. Quem é que está nesse quintal aí fazendo esses decretos? Mas a tempestade que é grande, meu amigo. Você faz coisa que você diz: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Diga assim para quem está ao seu lado: é a tempestade, meu irmão. Tempestade. Você corre de um lado para o outro, e tem hora que chora, tem hora que geme, tem hora que... Meu Deus do céu. Aquela voz do capeta: eu vou te matar, tu vai morrer. E tem hora que ele aparece ao vivo em cores, dizendo que vai acabar. E é nessa hora que você se levanta na autoridade do nome de Jesus. Eu te repreendo. Se levante no barco da sua vida e diga: tempestade, aquieta-te, mate, acalma. Oh, meus irmãos, não é fácil não. Não esqueça que era o final da tarde. Jesus despediu todo mundo, ficou só e foi orar. Final da tarde. Quem está em Mateus aí, observa o texto, meus irmãos, que aquela oração de Jesus começa no final da tarde. E ele vai chegar sobre as ondas na quarta vigília. A gente faz os cálculos, já vai com 6 horas de oração. Ele foi ter com os discípulos lá pela quarta vigília da noite, Mateus 14, 23. Como assim, pastor? Isso era no começo da tarde. Ele começou a orar, final da tarde, foi anoitecendo. Chega na quarta vigília da noite, 3 horas da manhã. Isso me faz presumir que Jesus orou 6 horas, no mínimo, para entrar na tempestade. Aí a gente faz uma oraçãozinha relâmpago, aí quer passar a tempestade. O que veio aqui na minha garganta para dizer assim: você vai se esborrachar. Jesus que é Jesus, ora 6 horas para entrar numa tempestade, e a gente quer orar bem pouquinho para enfrentar a tempestade. Diga assim comigo essa palavra do Espírito Santo: nosso problema é porque queremos enfrentar a tempestade com um tempinho de oração. A tempestade que já enfrentamos, essa que nós vamos enfrentar, a igreja vai enfrentar, só vai ser possível sair vitorioso e vitoriosa. A ação do Evangelho só será efetiva se for banhada por oração. Então, quando eu convocar os nossos pastores esse ano para oração, pelo amor de Deus, venha em nome de Jesus. Porque são vocês que vão comandar o exército lá nas congregações também para orar. Se a gente disser que vai ter uma personalidade junto à multidão, mas nem precisou de uma personalidade para juntar uma multidão, só precisa de uma palavra de Deus ungida e de gente que ama a palavra. Meus irmãos, veja o texto
já vamos concluir. Mateus, os músicos podem chegar. Mateus 14, 24, diz assim: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas. A tempestade já tinha chegado. E Jesus estava onde? Orando. Oh, meus irmãos, como é importante que quando a tempestade comece, a gente já está orando, porque a maioria de nós só ora depois que a tempestade começa. Os irmãos concordam comigo? A maioria de nós só ora depois que a tempestade começa. Jesus nos ensina a orar antes. Há muitos estádios açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. E aqui esse texto nos mostra os discípulos lutando no meio da tempestade. E isso nos ensina muito, porque o texto de João, que fala sobre isso, João 6:19, diz que eles estavam à distância de 25 a 30 estádios. Quando você faz as multiplicações aqui, um estádio romano era 185 metros, eles estavam, portanto, a 5 quilômetros da terra. Não tinha ninguém para poder pular do barco, mas irmãos, escuro já, ondas altíssimas, o barco açoitado pelas ondas, estavam remando, lutando com o vento contrário. Eu pergunto aos irmãos, é fácil você lutar contra um vento contrário? Não, a gente sabe que não é. Quando a ação do Evangelho entra na tempestade, meus irmãos, é maravilhoso. Eu já frisei isso na mensagem. Tem algo glorioso. Você tem que ter essa convicção e confiança. É a hora que o Senhor virá ao seu encontro. Essa é a hora que Ele virá ao teu encontro para te livrar e te conduzir, reconduzir novamente, oh glória a Deus, ao foco da missão. Glória a Deus. Então, em meio àquela tempestade, eu chamo a atenção para o fato da expectativa dos discípulos. A expectativa deles era que Jesus viesse ao encontro deles como, irmãos? De barco. Qual não foi a surpresa deles? Jesus chega como? Andando sobre as ondas. Muitas dificuldades que nós temos nessa área, na luta contra as tempestades, são as nossas ideias preconcebidas. Naamã viveu isso. Ele saiu de Damasco empolgadíssimo. A criada da casa disse: olha, se o senhor tivesse um encontro com o meu senhor lá em Samaria, você ficaria curado dessa lepra. Ele arrumou as malas e foi embora, conseguiu carta, chegou lá em Samaria, foi direto para o rei. E era a minha, não é para o rei não, é para o profeta. Ele disse: não, é com Eliseu que você quer falar. Manda lá a comitiva. E Eliseu disse: eu não quero nem ver esse sírio. Vai lá, diga para ele que dê 7 mergulhos no Jordão. O homem ficou revoltado. Não acredito. Eu saio de Damasco, aqui o rio Farfá, Abana, só água cristalina. Mandar eu dar 7 mergulhos. Se fosse só um, tudo bem, mas 7 nas águas barrentas do Jordão. Vou embora. Estava revoltado. Aí o secretário, que sempre tem um diácono que nessa hora socorre, mas meu senhor, não custa nada. O homem de Deus disse: para o senhor dar um mergulho. Eu disse: não mergulho não, vou mergulhar coisa nenhuma, vou embora. Estou parafraseando o texto. E ele disse como? Eu pensava, aqui as ideias preconcebidas, eu pensei que o homem de Deus ia sair ao meu encontro, ia jogar a capa, dizer assim, abracadabra, né? Varinha de condão, dizer umas palavras, ideias preconcebidas. Aí o diácono disse: não, meu senhor, mas não custa nada. O senhor dá os 7 mergulhos aí e vamos ver o que é que acontece. E nós sabemos o que foi que aconteceu. Lá estava um homem curado. Ideias preconcebidas, meus irmãos, têm sido um obstáculo em meio às nossas tempestades. Eu já sei que não tem mais jeito, não tem mais futuro, não vou ter mais isso, não vou conseguir mais isso. Isso é ideia sua.
Não é ideia de Deus, não. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Meus irmãos, eu confesso que essa palavra empolga a gente, sabe? Você precisa simplesmente deixar suas ideias preconcebidas e crer pela fé que o Senhor vai vir ao seu encontro, glória a Deus. Versículo 25: e na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Quem diz amém por isso? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Eu paro aqui e prometo continuar na próxima terça-feira, querendo Deus. Quem diz amém?